Eles formaram a primeira não equipe de super-heróis da Marvel. Eu tô falando dos Defensores, saiu publicado aqui na revistinha do Capitão América e a gente confere o primeiro arco. Comigo com detalhes depois da vinheta. Fala galera, Gico por aqui, você está no Museu dos Quadrinhos e a gente hoje vai falar das 3 primeiras edições dos Defensores. A primeira não equipe de super-heróis da Marvel. O que quer dizer uma não equipe, afinal de contas? É uma equipe onde é como se os caras estivessem brincando de hominho, sabe? Pega os personagens e coloca para brincar ali, mas eles não têm uma relação muito orgânica entre si, a não ser que eles são compostos, a equipe é composta basicamente de vilões, se você for parar para pensar. O Namor, quando foi introduzido lá atrás, era tratado mais como um antagonista do que como um super-herói. O Hulk, a mesma coisa, né? Surgia mais como uma ameaça a ser combatida pelos heróis do que propriamente um super-herói. O Doutor Estranho, artes místicas, magia negra, né? Era uma coisa meio assim. Então você vê, são personagens todos mais puxados assim para esse lado do anti-herói ou do vilão. Claro que depois isso muda até, mas eu acho que isso é a coisa que mais vai uni-los, o Surfista Prateado, que também se une à equipe depois. Ele aparece primeiro como pode-se dizer o vilão, né? O cara que vem antes do Galactus. Então é mais ou menos isso aí que vai permear a união desses super-heróis nessa não equipe, que realmente eles não têm nada, eles não têm uma sede, eles não têm um estatuto, eles não têm, saber como a Liga da Justiça ou os próprios Vingadores, ou até mesmo os X-Men, algo que os une, uma organização. Não, eles simplesmente se encontram de vez em quando para resolver umas tretas e ver no que dá. Os argumentos, vocês vão ver, é puro dos anos 70, uma coisa bem meio que jogada, as ameaças vão surgindo e sendo enfrentadas passo a passo, não tem uma grande coerência assim nesse roteiro, mas o que salva, eu acho que esse gibi é a arte do Saul Buscema, que eu sou super fã, é um cara que sabe transmitir energia em suas páginas como poucos, né? É um herdeiro direto, eu acredito, né, da arte do Kirby, e isso fica muito claro nessas páginas. Antes a gente conferir as 3 primeiras histórias, na verdade a gente já falou de Defensores aqui, eles antes de saírem na revista com título próprio, The Defenders, eles saíram na Marvel Spotlight, se não me engano, e eu já gravei aqui no canal sobre essa primeira aventura dos 3 juntos. É nessa história, agora que o Surfista Prateado vai se unir à equipe e tem uma reviravolta interessante. Antes da gente ver os clipes que eu gravei, fica aqui a palavra do nosso patrocinador, são só 15 segundinhos, assiste aí. Vem desenhar comigo no curso mais bem avaliado pelos alunos. Resultados reais na primeira semana. O dobro do acesso. Pague um ano, assista 2. Todos os fundamentos para você criar os seus próprios personagens. 15 dias de garantia total. Então vem desenhar comigo, aproveita domingão, vamos começar a desenhar junto. Lembrando que o curso tem 15 dias de garantia, você tem risco zero, você pode experimentar todo o conteúdo durante essa garantia, inclusive participando lá do grupo secreto de alunos. Então, bora, começa a desenhar comigo. Na descrição do vídeo está o link, onde você encontra todos os detalhes e de lá mesmo você faz a sua inscrição. Estou te esperando, vem desenhar comigo. Então confere aí o clipe que eu gravei dessas 3 gibizinhos aqui do Capitão América, aqui que saía das histórias dos Defensores. Lembrando que na época eram revistas mix, tinha um monte de personagens saindo, não é porque era Capitão América que estava escrito aqui, que só tinha história do Capitão, não. Tinha história de um monte de personagens, Cavaleiro da Lua, Quarteto Fantástico, várias coisas legais saíam nesse almanaque do Capitão América. Então vamos ver as 3 primeiras histórias, no final do vídeo eu estou de volta. A primeira história que a gente vai ver hoje foi publicada na revista Capitão América número 59, lançada pela editora Abril em abril de 1984, e que traz a história publicada originalmente em Defenders número 1 de 1972. O argumento é de Steve Englehart, desenhos de Saul Buscema, arte final de Frank Giacoia, letras do Gasparin e cor da Flora. A história se inicia com o Hulk caminhando na noite até que um Namor desfalecido cai em sua frente. Hulk reconhece Namor. Ele trata o príncipe submarino como um aliado. O Golias Esmeralda se aproxima de Namor, mas não consegue tocá-lo. Então, sua mente divaga e ele se lembra do Doutor Estranho. Hulk acha que o mago pode ajudar Namor. Hulk então se lembra que o Doutor Estranho mora em Nova York e, saltando, parte para a cidade grande. Sempre que chega em algum lugar, o Hulk causa confusão. E o Doutor Estranho, ali perto, nota esse distúrbio. O Hulk está bem pertinho da casa dele. O Doutor Estranho então para o que está fazendo, vai até a calçada e nota a confusão. Usando um feitiço, ele faz com que ele e o Hulk se tornem invisíveis, e usando um outro feitiço de levitação,
tira os dois dali. Logo depois, ambos se dirigem ao local onde Namor permanece desfalecido, com um estranho campo de força ao seu redor. De repente, uma silhueta surge. Como que por magia, a criatura se identifica. Saudações, sou Necrodamus. Fico feliz em vê-los aqui, porque fui o responsável por esse encontro. A criatura então vai relatar uma aventura passada do Doutor Estranho, quando ele e Namor haviam se unido para ajudar um amigo do Doutor, resgatar um artefato místico, enfrentando o ser conhecido como o Inominável. O Hulk também participou de uma aventura nessa mesma dimensão. Doutor Estranho conseguiu resgatar o Golias Esmeralda, porém deixou uma amiga prisioneira naquela dimensão. Necrodamus conclui dizendo que reuniu os três ali para que pudesse sacrificar o príncipe submarino sob o testemunho de Hulk e do Doutor Estranho. Esse era o plano de vingança dos imortais. Ele então desaparece, dizendo que em 1 hora cumpriria a ameaça. Doutor Estranho tenta diversos feitiços, mas não consegue liberar Namor do estranho campo de força. Hulk também tenta, com força bruta, romper o campo. Tudo em vão. O destino de Namor parece estar traçado. Doutor Estranho então tenta mais uma vez, e invocando as faixas de Cyttorak, cria um invólucro impenetrável para que o vilão, ao retornar, não conseguisse assassinar Namor utilizando sua faca mística. O Hulk acaba aprisionado também no invólucro de Cyttorak. Quando o Doutor Estranho desfaz o feitiço, nota que Namor desapareceu, como se tivesse penetrado no chão. O Doutor então diz: o corpo de Namor deve ter sido transportado para alguma caverna sob nós, onde Necrodamus pretende oferecer seu hediondo triunfo. Eles então buscam a entrada para o subsolo. Penetrando na escuridão da caverna, se deparam com uma horrível criatura. O monstro avança, porém, ele não esperava toda a fúria e a força do Golias Esmeralda. Em questão de segundos, o combate está terminado. Os dois então prosseguem, avançando cada vez mais no interior da mina, até que uma visão aterradora os deixa sem fala. Namor, prestes a ser sacrificado sobre um altar, e no alto da caverna, a criatura conhecida como o Inominável, um monstro de 2 cabeças. O sacrifício está prestes a acontecer. As vibrações malignas são tão fortes aqui dentro que meus encantos perdem seu poder, diz o Doutor Estranho. Então Necrodamus passa por uma estranha transformação, abandonando sua forma de anão, tornando-se um gigante. Hulk então parte para cima do gigante Necrodamus, porém, naquele local místico, a sua faca consegue penetrar no corpo do gigante verde, e o Hulk sucumbe ferido. Aproveitando-se da distração, o Doutor Estranho se aproxima de Namor. Ele nota que o ar penetra na barreira. Então, um feitiço faz com que vapor d'água também penetre, criando assim uma bolha de água, ressuscitando Namor de seu coma e restaurando plenamente suas forças. Namor então consegue escapar da bolha. Os dois amigos veem que o Hulk está ferido. Namor se lança contra Necrodamus, e o Hulk lentamente reverte a forma de Bruce Banner. Necrodamus parece estar levando vantagem no combate contra Namor. Doutor Estranho abandona as tentativas místicas, já que seus poderes não funcionam tão bem ali, e agarra o braço do gigante. Porém, a faca se aproxima lentamente do pescoço de Namor. Nisso, Banner desperta. O ferimento do incrível Hulk não afetou seu alter ego. Banner observa os amigos lutando e também ajuda. Necrodamus tem dificuldade em executar o sacrifício antes do alinhamento das estrelas, e com isso ele perde seu poder. Revertido a sua forma de anão, ele desaparece. Então o Doutor Estranho pergunta a Namor como que ele ficou naquela situação, preso na bolha de energia. Havia sido Necrodamus? Ao que o príncipe submarino responde: não, quem me jogou dos céus foi o surfista prateado. Termina aqui a primeira parte da história. A segunda história foi publicada na revista Capitão América número 60, lançada pela Editora Abril em maio de 1984, e trazendo a história publicada em The Defenders número 2 de 1972. A história se inicia com a forma espectral do Doutor Estranho e Namor nadando no mar gelado do Ártico. 2 meses se passaram desde a história anterior, e até agora os heróis não localizaram o surfista prateado. Então, não mais do que de repente, o sentinela do espaço aparece, pegando Namor como se fosse um boneco de pano.
Indignado, Namor pergunta como o surfista ousa tratá-lo dessa maneira. O surfista responde que gostaria de se aliar ao príncipe submarino. Ele acha que pode ajudar a humanidade. Namor, indignado, responde: unir-me a você? 2 meses atrás você tentou me matar e agora fala em união? E nisso inicia-se um combate entre o príncipe submarino e o sentinela das estrelas. A princípio, Namor leva melhor. Porém, estamos falando do surfista prateado. Ele invoca sua prancha, atingindo Namor pelas costas, e depois um disparo de energia cósmica deixa o príncipe submarino fora de combate. Nunca mais o surfista prateado se envolverá com esses selvagens. Voltarei ao meu retiro e passarei lá o restante de meus dias. Namor então recobra a consciência e volta à superfície. Doutor Estranho então convoca Namor a retornar até o santuário e de lá eles podem descobrir o paradeiro do surfista. Na biblioteca mística do Doutor, eles têm as pistas necessárias a chegar até o paradeiro do surfista. O surfista havia referido-se a um vale. Em um diário esquecido, eles acham pistas do tal vale mencionado pelo surfista prateado. Porém, antes eles devem encontrar o Hulk. O Doutor Estranho acha necessário sua presença nessa busca pelo surfista. A princípio, o Golias Esmeralda recusa ajudar o grupo. Porém, quando o Namor o chama de amigo, isso sensibiliza. E então os 3 partem em direção ao coração da Ásia. Chegando numa aldeia no sopé do Himalaia, eles começam a interrogar os moradores sobre o tal vale. Porém, simples presença dos defensores causa pânico entre os moradores. Doutor Estranho então invoca um feitiço e faz com que os 3 fiquem disfarçados como exploradores comuns. Eles contratam guias para levá-los até o vale. Depois que pernoitam, todos os guias desaparecem e eles estão sozinhos ali. Então vêm os corpos dos guias, que foram mortos durante a madrugada. A mão de um dos cadáveres aponta em direção a uma entrada. O Doutor Estranho então diz: ali, o Vale dos Imortais. Livrando-se dos disfarces, eles entram em direção à caverna e encontram o vale. Criaturas humanoides povoam aquele local. Sem nenhuma paciência, o Hulk parte enfrentando imediatamente as criaturas do local. Então o surfista prateado surge. Idiotas, essas criaturas são inofensivas, eles são meus amigos, meus filhos. Namor então parte para cima do surfista. E ele conta o que aconteceu para o surfista, como ele havia sido capturado e depois lançado do alto, deixado inconsciente. O surfista nega. Não é verdade, somente ontem, pela primeira vez em meses, deixei esse vale. Ele disse que desde a chegada de Galactus, quando havia sido preso por uma barreira, decidiu abandonar o mundo dos homens e encontrar um vale, local calmo, para que pudesse contribuir de alguma forma. E esse vale havia sido escolhido. Porém, o Doutor Estranho diz que havia suspeitas sobre aquelas criaturas. E essas suspeitas tinham razão de ser. As criaturas então se transformam em magos guerreiros. Jamais escaparão do vale. Durante os meses que permanecemos aqui, disfarçados como seres irracionais, conseguimos controlar os nativos e o surfista. O idiota pensou que estava nos ensinando, mas o tempo todo invadíamos sua mente e dávamos ordens para que eles as executassem. Então fica explicado como o surfista atacou Namor sem se lembrar de nada. Unindo as forças, os heróis combatem os magos guerreiros, e um ataque conjunto faz com que seu líder caia. Privados de seu líder, os outros monstros se tornam vítimas fáceis. Doutor Estranho lança um feitiço de esquecimento, para que eles não se lembrem de nada ao acordar. O surfista então se lamenta de toda a violência que encontrou no planeta Terra. Ele gostaria de retornar a Zenla. O Doutor Estranho então responde: talvez você possa. Não brinque com meus sentimentos, Estranho. Há poucas coisas sagradas em minha vida. Essa é uma delas. O Doutor então responde: estou falando sério, surfista. Eu creio que posso realizar seu desejo. Termina aqui a segunda parte da história. A última história de hoje foi publicada na revista Capitão América número 61 de junho de 1984, trazendo a história publicada originalmente em Defenders número 3 de 1972. Logo na splash page vemos a ameaça a qual os defensores irão enfrentar. Viagem ao centro do cosmo. O Doutor Estranho então explica seu plano para o surfista. Ele diz: a barreira de Galactus existe na nossa dimensão.
poderíamos viajar através de outra na qual ela não está presente. O surfista concorda. Não havia pensado nisso. Seria o único meio de atravessar livremente o cosmos para retornar para o meu planeta Zenla e para os braços de minha amada Shalabal. Todos então concordam em partir juntos nessa missão para ajudar o surfista prateado. Namor, antes, pede um tempinho. Ele precisa restaurar seus poderes. Então, se esfrega na neve. Ele diz que mesmo que ocasionalmente o Doutor Estranho restaure suas forças, nada se equipara à água de verdade. O Doutor Estranho então inicia o encantamento, abrindo um portal para outra dimensão. De repente, um raio quente percorre suas espinhas, incendiando suas mentes. A realidade está em toda parte, em lugar nenhum. O tempo transforma-se em som e os fatos em lendas. Quando eles se dão por si, o Doutor Estranho nota: eles acabaram parando na dimensão do inominável. Ele reconhece a mulher presa em uma armadilha. É a mesma que ele havia abandonado na aventura anterior com o Hulk. Ele agora não vai mais abandoná-la e esforça-se para retirar as amarras que a prendem naquele local. Doutor Estranho então diz que agora eles precisam sair dessa dimensão antes que o Inominável reconheça a presença deles ali. Sem pontos de referência, confiam no surfista prateado para que os leve ao ponto certo. Porém, antes que eles possam chegar ao local indicado pelo surfista, um estranho vórtice de energia começa a sugar os heróis numa espécie de redemoinho. Namor tem uma ideia: pegar a prancha do surfista para que ela sirva de boia para salvar os heróis. O Hulk ajuda, chegando até a borda do vértice. Ele segura, criando uma espécie de tampão, impedindo que os heróis sejam sugados. Esforçando-se ao máximo, o príncipe submarino finalmente alcança a prancha do surfista, direcionando-a em direção aos heróis. Lá chegando, atinge o Hulk com força, pois não consegue controlar direito a prancha. O surfista então invoca o poder cósmico e consegue livrar a ele e seus companheiros da armadilha. Namor desgastou todas suas energias no intento, então o Doutor Estranho utiliza sua magia para restaurar as energias do amigo. Porém, algo chama a atenção do Mago Supremo. Ele olha assustado para o lado e reconhece a presença de sua amada, Cleia. Ao seu lado, as amantes dos demais heróis, Lady Dorma, T'Challa e Shalabal. Logo Namor nota: impossível, Dorma nunca sobreviveria fora d'água. Tudo não passou de um truque para desviar a atenção dos heróis. Então, eles veem o senhor daqueles domínios, o Inominável, e agora ele tem 3 cabeças. Bárbara, a mulher feita prisioneira, acabou unindo-se ao inimigo. Ela explica que, diante da solidão, preferiu unir-se ao monstro do que permanecer solitária. O Inominável então começa a atacar os heróis. Os defensores fazem o possível para evitar os ataques. Uma rocha lançada contra o surfista é destruída pelo poder cósmico. O príncipe submarino se lança contra o Inominável, porém é aprisionado. Doutor Estranho auxilia o surfista que está ferido, então pede para que o Hulk ajude Namor. Hulk, em sua inocência, diz que deveria dizer não, mas ele gosta do Homem-Peixe e por isso vai ajudar. Enquanto isso, Namor consegue se livrar das garras do Inominável. Hulk consegue arrancar a rocha sobre a qual o Inominável se situa, e então parte para um ataque mais direto contra a criatura. Já recuperado, o surfista prateado e o Doutor Estranho partem em auxílio de seus amigos. E então, um ataque coordenado do surfista prateado e do Doutor Estranho conseguem prender o Inominável na mesma jaula aonde Bárbara se encontrava. O Doutor Estranho não pretende mais abandonar Bárbara naquela dimensão. Utilizando-se de um feitiço, consegue separar a entidade da moça. E agora liberta, parece enlouquecida. Eles têm pouco tempo para agir antes que o Inominável se liberte. O surfista prateado identificou o ponto de saída e eles partem imediatamente para lá. Doutor Estranho invoca o feitiço, abrindo novamente o portal para a nossa dimensão. O surfista prateado está frustrado. Você me traiu, Estranho. Nós voltamos para a Terra. Eu continuo prisioneiro desse planeta. Mais uma vez eu acreditei nos seres humanos e eles não fizeram por merecer minha confiança. Devo partir para longe e me isolar. Para o surfista, nada mais resta nesse planeta a não ser a solidão. Termina aqui a história de hoje.
Bacana, né? Então, semana que vem nós estamos de volta com mais nostalgia para vocês e também vamos falar de alguns lançamentos que estão chegando aí das editoras. Editoras, se vocês quiserem mandar material para a gente divulgar, as portas do canal estão sempre abertas, não importa o tamanho da editora, editoras pequenininhas, gente que está começando, a gente está aqui para ajudar a divulgar a boa palavra dos quadrinhos. Semana que vem a gente vai falar do Bracan novamente, que foi enviado pela editora Universo Fantástico. A gente vai falar do segundo livro do Bracan, a obra do imortal Mozart Couto, muito legal, Barbarismo. E já que a gente está falando de Bárbaro, outro lançamento que eu quero comentar com vocês, que eu estou lendo agora, é essa aqui, As Tiras do Conan, que saiu nos jornais, muito legal. Desenhos do John Buscema, do Ernest Chan, com argumento do Roy Thomas. Material bem bacana, nostálgico demais, dá uma sensação gostosa quando a gente está lendo, e eu vou comentar com vocês na semana que vem. E lembrando que segunda-feira também tem muita nostalgia no quadro Mestres do Terror, que é aquele quadro quando a gente resgata os autores brasileiros de quadrinhos de terror dos anos 80. Então amanhã, a partir das 6h15 da tarde, a gente está aqui para falar de um conto de terror. Eu vou ficando por aqui, quer me seguir nas redes sociais, já tem um montão de link aqui na descrição, escolhe seu favorito, me segue por lá. Se você quiser ler meus quadrinhos autorais do Salomão Ventura e do Esquadrão Vitória, também tem um link aqui, você pode ler gratuitamente lá no site. Se quiser comprar material físico, incluindo pacotes que tem sketches originais que eu faço só para você, lá na loja do Salomão tem um link também para você comprar, escolher seu pacote, eu mando autografado para tua casa. Beleza? E bora desenhar junto, Lembra, aqui na descrição do vídeo tem um link para o curso Desenhando Heróis. Vem desenhar comigo, começa hoje ainda, vai ser muito bom ter você com a gente lá no curso, beleza? Galera, fico por aqui, a gente se vê amanhã aqui no canal falando de terror, beleza?